A paz do Senhor, meus amados irmãos, trago aqui uma rápida palavra falando a respeito de nossa lição desta semana, que diz a necessidade humana e o problema do pecado. Está escrito na meditação em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, não havia justificativa para o homem. O homem, em ter desobedecido ao Senhor, ele ficou distante. Ele ficou distante do seu Criador. Por esse motivo, o próprio Deus manda Jesus Cristo, texto conhecido como o proto-evangelho, Gênesis capítulo de número 3 e o versículo de número 15, que tem ali essa resposta de Deus, que da semente da mulher surgiria um que esmagaria a cabeça da serpente. E esse alguém se chama Jesus Cristo, para restaurar, para restabelecer, para consertar aquilo que foi errado, que estava errado. Porque com o advento do pecado na raça humana, trouxe diferenças sociais, diferença física e diferença espiritual. Meus queridos, e o Senhor Jesus Cristo, Ele é capaz de resolver toda esta questão. O pecado no sentido pessoal, o pecado no sentido estrutural, veio atingindo a humanidade de uma maneira assustadora. Nós lembramos de um homem chamado Lameque. Lameque, descendente de Caim, ele pegou para si duas mulheres, uma chamada Zila e outra se chamava Ada. E ele disse assim: ouça, mulheres de Lameque, o meu dito. Eu matei um homem por me ferir e um mancebo por me pisar. Vemos aí que Lameque, ele comete um crime culposo e um crime doloso. Ele tem uma legítima defesa quando um homem fere ele. E ele revida, ele se vinga. No entanto, ele acha que por ele pecar, Deus seria mais misericordioso para com ele. E é bem verdade que Deus, ele é misericordioso. Paulo diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porém, há uma banalização da graça. O tempo em que antecedeu o dilúvio, o povo antediluviano vivia na prática degenerada do pecado. Por isso que cheirou mal as narinas de Deus. Esta era a situação precária. Esta era a situação caótica que o mundo vivia. E aí nós vemos, ele faz uma ameaça às suas duas mulheres e relata: matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Apenas um homem feriu. É claro, ele poderia ter a justificativa de dizer: ele me feriu, eu revidei, eu queria me livrar, eu usei a legítima defesa. Mas agora, um homem simplesmente, um jovem simplesmente porque pisa ele agora dá cabo da vida desse jovem. E nós vemos que nós estamos vivendo esse tipo de situação, onde a pessoa se apropria, ele tem como certo viver uma prática da maneira que ele deseja, da maneira que ele quer. Porém, nós vemos que houve ali uma punição de Deus, levando através do dilúvio toda a raça humana.
Mas para nós nessa época, assim como naquela época, no passado existia Noé, pregoeiro da justiça, que anunciava a salvação, a correção, o juízo de Deus. E as pessoas poderiam se arrepender e aceitar e se voltar para o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Agora nós estamos anunciando o Evangelho, porque o Senhor Jesus Cristo diz que assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Lembra qual que eram as condições nos dias de Noé? O homem vivia segundo a prática do pecado. O homem vivia na poligamia. O homem vivia nos seus crimes. Crimes culposo, crime doloso e crime premeditado e crime estruturado. Existia ali uma base, existia uma justificativa, e os homens, tentando fugir da ira do Senhor com seus argumentos falaciosos, eles se justificam na sua prática pecaminosa, achando que terá como advogar diante do Senhor a sua causa. Mas nós vemos que nós temos o único advogado, que chama Jesus Cristo. Se nós se arrependermos, se nós se voltarmos para Deus, se nós aceitar a Cristo como Salvador, este é o dia, este é o tempo, este é o momento de não simplesmente confessarmos, mas que possamos trilharmos por este caminho, o caminho da justiça, o caminho da fidelidade, o caminho do amor, o caminho da renúncia, o caminho da aceitação, o caminho da provisão do Senhor, o caminho do arrependimento. Conforme Pedro ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. O homem só se sente refrigerado com a presença de Deus. O homem só se sente aliviado com o perdão de Deus. Não existe nada que possa tirar o pecado, mas o sangue de Cristo pode tirar o homem das amarras do pecado. E o poder do Espírito Santo reveste o homem para que ele possa conseguir vencer o pecado. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba essa mensagem. Receba esta palavra e não tente se justificar, porque o apóstolo Paulo ele escreveu em Romanos capítulo 3 e o versículo de número 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, afastados estão da glória de Deus, assim como o casal no Éden. Mas você pode se aproximar, você pode se aviziar, você pode se chegar a Deus através de Jesus Cristo. Lembra, meu amigo, que você não pode ficar distante de Deus. Você precisa de Deus. Todos nós precisamos do Senhor. E nós também que estamos no caminho do Senhor. Se por alguma causa nós se embaraçamos em qualquer situação, Cristo se coloca de braços abertos para nos receber. No entanto, nós temos que reconhecer a nossa distância. Nós temos que reconhecer a nossa prevaricação e se voltar para o Senhor, para que possamos estar próximo da glória de Deus. Porque Deus não tinha o prazer que o homem ficasse distante do jardim. Deus queria que o homem ficasse ali, aleluia, próximo dele, na intimidade com ele. Esse é o prazer de Deus, mas o homem perdeu de maneira física, de maneira social e de maneira espiritual. Ele não gozava mais da presença de Deus na viração do dia. Mas o Senhor, em pleno século 21, nos dá a oportunidade de nós restaurarmos a nossa comunhão com o Senhor. Deus te abençoe e obrigado por nos dar essa oportunidade.
de nos ouvir nesse momento. Deus te abençoe e transmite essa mensagem, que possa também impactar outras vidas para a glória de Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.